Oi, gente! Eu sou a Marina. E hoje vou contar pra vocês a história mais louca da minha vida. Vocês acreditam que duas famílias podem se odiar tanto que chegam ao ponto de tentar se destruir financeiramente? Pois é. Eu vivi isso na pele e quase perdi o amor da minha vida por causa de uma guerra que começou antes mesmo de eu nascer. Imaginem crescer numa casa onde um sobrenome específico é literalmente proibido de ser pronunciado. Onde seu pai explode de raiva só de ouvir o nome de uma família. Eu cresci assim, sem entender nada. Até que aos 19 anos me apaixonei perdidamente pelo cara mais incrível do mundo, que tinha exatamente esse sobrenome proibido. O que aconteceu depois foi uma montanha-russa de emoções que mudou minha vida para sempre. Uma descoberta que revelou segredos de mais de 20 anos e que quase destruiu duas famílias inteiras. Vocês não fazem ideia do que eu descobri quando resolvi investigar a verdade por trás desse ódio. Para vocês entenderem essa história, preciso explicar como era a minha vida antes de tudo explodir. Eu cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa família que tinha uma empresa de construção civil bem-sucedida. Meu pai, o Roberto Silva, sempre foi muito respeitado na cidade. A Silva Construções era uma das maiores da região, e eu cresci ouvindo que éramos uma família trabalhadora e honesta. Mas tinha uma coisa muito estranha na minha casa. O sobrenome Santos era absolutamente proibido. Não estou brincando, gente. Se alguém mencionasse esse nome na frente do meu pai, ele ficava vermelho de raiva. Uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, estava assistindo um jogo do Santos na TV, e meu pai chegou em casa, viu na tela e mudou o canal na hora, falando: "Nessa casa não se assiste time com esse nome maldito." Eu sempre perguntava para minha mãe, a Cláudia, o que tinha acontecido, mas ela sempre desconversava. "Marina, é coisa do passado, deixa pra lá", ela dizia. Minha avó Conceição, que morava com a gente, também ficava estranha quando eu perguntava. Era como se toda a família tivesse um segredo que só eu não sabia. O que eu descobri anos depois é que existia outra empresa de construção na cidade, a Santos Construções, comandada por um tal de Antônio Santos. As duas empresas eram rivais ferrenhas. Disputavam os mesmos contratos, os mesmos clientes, e aparentemente se odiavam mortalmente. Mas na época eu não entendia por que uma simples concorrência comercial gerava tanto ódio assim. Eu cresci numa bolha, protegida desse conflito. Estudava numa escola particular, tinha meus amigos, minha vida normal de adolescente. Mas sempre sentia que havia algo não dito, um peso no ar quando certas pessoas eram mencionadas. Era como viver numa cidade dividida ao meio, onde você só conhecia um lado da história. Quando fiz 18 anos e entrei na faculdade de administração em São Carlos, finalmente saí dessa bolha. Foi lá que minha vida mudou completamente. Porque foi lá que eu conheci ele. O cara que ia virar meu mundo de cabeça para baixo e me fazer descobrir a verdade por trás de toda essa guerra familiar. Mas antes de contar sobre esse encontro que mudou tudo, vocês precisam entender. Eu não fazia a menor ideia do que estava por vir. Gente, eu nunca acreditei em amor à primeira vista até conhecer o Gabriel. Foi numa festa de calouros da faculdade, em março de 2023. Eu estava lá com minhas amigas, meio entediada, quando vi um cara moreno, alto, com um sorriso que me desarma até hoje. Ele estava conversando com uns amigos perto do bar, e quando nossos olhares se cruzaram, eu juro que senti algo que nunca tinha sentido na vida. Ele veio falar comigo, e cara, a conversa fluiu de um jeito inacreditável. Descobrimos que tínhamos tudo em comum. Gostávamos dos mesmos filmes, das mesmas músicas, tínhamos a mesma visão de mundo. Conversamos a noite inteira, sentados numa escadinha do campus, e quando vi já eram 5 da manhã. Eu nunca tinha passado uma madrugada inteira conversando com alguém assim. O Gabriel era do curso de engenharia civil, 2 anos mais velho que eu, e tinha essa energia contagiante que me deixava completamente hipnotizada. Ele falava sobre os sonhos dele de construir casas populares, de fazer a diferença na vida das pessoas, e eu me apaixonava mais a cada palavra. Era como se tivéssemos nos conhecido há anos. Trocamos números e a partir dali não paramos mais de conversar. Mensagens o dia todo, ligações que duravam horas, encontros quase todos os dias. Em 2 semanas eu já estava completamente perdida por esse cara. Ele me levava para conhecer lugares incríveis em São Carlos, fazíamos piqueniques no campus, estudávamos juntos na biblioteca. Era perfeito demais para ser verdade. O engraçado é que durante esses 3 primeiros meses, nunca falamos sobre nossas famílias de forma específica. Eu sabia que ele era de Ribeirão Preto também, que o pai dele tinha uma empresa de construção, mas nunca perguntei o sobrenome. E ele também não perguntou o meu. Era como se estivéssemos vivendo numa bolha perfeita,
Só nós dois, sem passado, sem complicações. Lembro que minha mãe sempre perguntava: Marina, como é o nome completo desse namorado? E eu sempre respondia: Ah, mãe, é Gabriel. Você vai conhecer ele logo. Eu estava tão apaixonada que nem pensava nessas coisas práticas. Era só eu e ele contra o mundo. Até que um dia, em junho, estávamos almoçando juntos quando ele recebeu uma ligação do pai. Ouvi ele falar: Oi, pai, tudo bem? Ah, sobre o contrato da prefeitura. E quando ele desligou, eu brinquei: Seu pai também trabalha com construção? Que coincidência, o meu também. Foi aí que ele sorriu e falou: Sério? Qual é o nome da empresa do seu pai? Eu respondi toda orgulhosa: Silva Construções. E a do seu? O sorriso dele sumiu na hora. Ele ficou pálido e falou baixinho: Santos Construções. Gente, naquele momento o mundo parou. Literalmente parou. Porque eu finalmente entendi por que aquele sobrenome era proibido na minha casa. Vocês não fazem ideia do que foi aquele momento. Quando o Gabriel falou Santos Construções, eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ficamos os dois em silêncio absoluto, processando o que tinha acabado de acontecer. 3 meses de relacionamento perfeito, e descobrimos que nossas famílias se odiavam mortalmente. O Gabriel foi o primeiro a falar: Marina, você sabia? Eu balancei a cabeça, ainda em choque. Não, eu juro que não sabia. Meu pai nunca me contou o que aconteceu. Só disse que Santos era nome proibido lá em casa. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. O meu pai também nunca explicou direito. Só falava que os Silva eram inimigos da família. Decidimos não contar nada para nossas famílias até entendermos melhor a situação. Mas, cara, a pressão psicológica era insuportável. Toda vez que eu chegava em casa e meu pai perguntava sobre a faculdade, sobre meus amigos, eu me sentia uma mentirosa. E o pior, não conseguia parar de amar o Gabriel por causa de uma briga que nem era nossa. 2 semanas depois, a bomba explodiu. Minha mãe estava mexendo no meu celular para ver umas fotos que tiramos numa viagem, quando apareceu uma mensagem do Gabriel. Bom dia, amor. Sonhei com você essa noite. Gabriel Santos. Ela viu o sobrenome e gritou: Roberto, vem aqui agora. Gente, nunca vi meu pai tão furioso na vida. Ele entrou no quarto como um furacão, pegou meu celular e leu a mensagem. A veia do pescoço dele estava saltada, o rosto vermelho de raiva. Marina, me explica agora o que é isso. Você está namorando um Santos? Tentei explicar. Falei que era diferente, que o Gabriel não tinha nada a ver com os problemas do passado, mas meu pai não queria ouvir. Ele gritava: Você não faz ideia do que essa família fez com a gente. Eles tentaram nos destruir. E você vai lá e se envolve com o filho deles? Minha mãe estava chorando, implorando para eu pensar na família. Meu pai deu um ultimato que me partiu o coração. Marina, você tem 24 horas para terminar com esse moleque e bloquear ele de tudo. Se não fizer isso, pode arrumar suas coisas e sair da minha casa. Não vou aceitar uma traidora na minha família. Tranquei no meu quarto e chorei a noite toda. Liguei para o Gabriel e contei tudo. Ele disse que a reação do pai dele tinha sido parecida. Meu pai falou que se eu não terminasse com você, ele ia me deserdar e me tirar da empresa. Estávamos os dois desesperados, sem entender como um amor tão puro podia causar tanto ódio. Naquela madrugada, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir a verdade por trás dessa guerra, custasse o que custasse. Porque não era possível que 2 famílias se odiassem tanto assim só por causa de concorrência comercial. Tinha algo mais, algo que ninguém queria me contar. E foi aí que comecei a investigar o passado, sem imaginar o que eu ia descobrir. Depois daquela noite terrível, fingi que tinha terminado com o Gabriel para acalmar meu pai, mas na verdade comecei uma investigação secreta. Precisava entender de onde vinha tanto ódio. Comecei pela pessoa que sempre soube mais do que falava. Minha avó, Conceição. Esperei meus pais saírem e sentei com ela na varanda. Vó, preciso saber a verdade sobre os Santos. Por favor, não me esconda mais nada. Ela suspirou fundo e disse: Marina, algumas coisas é melhor deixar no passado. Mas eu insisti. Vó, estou sofrendo por causa de algo que nem sei o que é. Me ajuda. Foi aí que ela começou a contar. Há 25 anos, meu pai Roberto e o Antônio Santos eram melhores amigos e sócios. Eles fundaram a empresa juntos, eram como irmãos. Seu pai e o Antônio eram inseparáveis, minha filha. Passavam fins de semana aqui em casa, faziam churrasco juntos, suas famílias eram muito próximas. Eu não conseguia acreditar. Como assim, vó? Eles eram amigos? Ela balançou a cabeça tristemente. Os melhores amigos. Até que aconteceu aquela coisa terrível em 2003.
Seu pai descobriu algo que destruiu a amizade deles para sempre. Foi uma traição tão grande que ele nunca conseguiu perdoar. Mas quando perguntei que traição era essa, ela se fechou. Isso você tem que perguntar para seus pais, Marina. Não é minha história para contar. Por mais que eu insistisse, ela não falou mais nada. Decidi procurar documentos antigos. Vasculhei o escritório do meu pai quando ele não estava. Procurei papéis, contratos, qualquer coisa que me desse pistas. Foi quando encontrei uma pasta guardada no fundo de um armário com escritos Santos, processo 2003-2006. Dentro tinha documentos de dissolução de sociedade, processos judiciais, e-mails antigos impressos. Li tudo com o coração disparado. Aparentemente, houve uma briga judicial gigantesca pela divisão da empresa. Acusações de apropriação indébita, desvio de dinheiro, quebra de contrato. Era uma guerra legal que durou 3 anos, mas o que mais me chamou a atenção foi um e-mail que meu pai tinha enviado para o advogado em 2003. Doutor, não é só questão de dinheiro, é questão de honra. Ele me traiu da pior forma possível. Destruiu minha família. Quero que ele pague por tudo que fez. Que traição era essa que destruiu a família? Não podia ser só questão de negócios para gerar tanto ódio. Tinha algo pessoal, algo muito mais profundo. Liguei para o Gabriel e contei tudo o que descobri. Ele também tinha começado a investigar do lado dele e encontrou coisas parecidas. Marina, meu pai tem uma gaveta trancada no escritório. Ontem consegui abrir e encontrei fotos antigas dele com seu pai. Eles realmente eram muito amigos. Decidimos nos encontrar em segredo para juntar as peças do quebra-cabeça. Marcamos num café em São Carlos, longe de Ribeirão Preto. Quando nos vimos, foi como se não tivéssemos nos falado há anos, mesmo sendo só alguns dias. O amor estava lá, mais forte que nunca. Mas precisávamos descobrir a verdade, porque alguma coisa me dizia que quando soubéssemos o que realmente aconteceu em 2003, nossa vida ia mudar para sempre. Vocês não imaginam como é difícil viver um amor escondido. Depois que, oficialmente, terminei com o Gabriel para meus pais, nossa vida virou uma novela mexicana. Tínhamos que nos encontrar em segredo, mentir para todo mundo, criar desculpas elaboradas só para ficar juntos algumas horas. Nossos encontros eram sempre em São Carlos, longe dos olhos de Ribeirão Preto. Hotéis simples, casas de amigos da faculdade, cafés escondidos. Eu dizia para meus pais que estava estudando na biblioteca ou fazendo trabalho em grupo. O Gabriel falava para o pai dele que tinha aulas extras ou estava com os amigos da engenharia. A pressão psicológica era insuportável. Toda mentira que eu contava me corroía por dentro. Minha mãe sempre perguntava: Marina, você está bem? Está meio estranha ultimamente. E eu tinha que fingir que estava tudo normal, quando por dentro estava morrendo de saudade e ansiedade. O pior eram os fins de semana. Ficávamos dias sem nos ver porque era impossível inventar desculpas para sair de casa. Eu passava o sábado e domingo inteiros no quarto, trocando mensagens com ele, planejando nosso próximo encontro. Era como viver 2 vidas. A filha obediente em casa e a namorada apaixonada escondida. Uma vez quase fomos descobertos. Estávamos almoçando num restaurante em São Carlos quando vi o carro do amigo do meu pai passando na rua. Corri para o banheiro e fiquei lá uns 10 minutos com medo de ser vista. O Gabriel ficou preocupado, achando que eu tinha passado mal. Marina, não dá mais para viver assim, ele disse. Estamos nos destruindo. E ele tinha razão. A situação estava afetando nossos estudos, nossa saúde mental, nosso relacionamento. Brigávamos por coisas bobas porque estávamos sempre tensos. Eu chorava quase toda noite, me sentindo culpada por estar traindo minha família, mas ao mesmo tempo não conseguindo abrir mão do Gabriel. O Gabriel também estava sofrendo. O pai dele aumentou a pressão, ofereceu até uma viagem para a Europa para ele esquecer essa história. Meu filho, você é jovem, vai conhecer outras meninas. Não vale a pena se complicar por causa de uma Silva, o Antônio falava. Mas quanto mais nossos pais tentavam nos separar, mais unidos ficávamos. Era nós 2 contra o mundo. E isso, de certa forma, fortalecia nosso amor. Criamos códigos secretos, horários específicos para conversar, estratégias para nos comunicar sem levantar suspeitas. Teve uma noite que eu estava desesperada e liguei para ele chorando. Gabriel, não aguento mais mentir. Quero gritar para todo mundo que te amo. Quero andar de mãos dadas com você na rua. Quero levar você para jantar na minha casa. Ele também estava emocionado. Marina, eu sonho com o dia que vou poder pedir sua mão em casamento para seu pai, sem medo de levar um tiro. Foi nessa conversa que decidimos. Íamos descobrir a verdade completa sobre o passado, custasse o que custasse. Porque não podíamos viver para sempre escondidos. Ou nossos pais iam entender e aceitar nosso amor,
ou íamos ter que tomar uma decisão drástica. Mas antes disso, precisávamos saber exatamente o que tinha acontecido em 2003. E o que descobrimos foi muito pior do que imaginávamos. Gente, preparem-se porque o que vou contar agora mudou completamente minha visão sobre tudo. Depois de semanas investigando, eu e o Gabriel decidimos confrontar alguém que pudesse nos dar respostas definitivas. Escolhemos o avô dele, o seu João, que sempre foi mais aberto que o resto da família. Fomos até a casa dele numa tarde de domingo. O Gabriel disse que queria apresentar uma amiga da faculdade e que precisávamos conversar sobre uns assuntos familiares. Seu João nos recebeu bem, ofereceu café e, quando percebeu que a conversa era séria, suspirou fundo. Vocês querem saber sobre 2003, não é? O que ele contou destruiu tudo que eu pensava que sabia. Meu filho, seu pai Roberto e o Antônio eram mais que sócios. Eram irmãos de coração. Mas em 2003 aconteceu algo que nenhum homem consegue perdoar. Ele parou, olhou para mim com pena e continuou. Antônio teve um caso com a Cláudia. Eu senti o mundo desabar. Como assim, seu João? Com a minha mãe? Ele balançou a cabeça tristemente. Foi um caso que durou alguns meses. Sua mãe estava passando por uma fase difícil no casamento, seu pai trabalhava demais, e o Antônio estava sempre lá, dando apoio, sendo amigo da família. Gabriel segurou minha mão, vendo que eu estava em choque. Seu João continuou. Quando seu pai descobriu, foi o fim do mundo. Não era só a traição da esposa, era a traição do melhor amigo. O homem que ele considerava um irmão tinha destruído sua família. Roberto nunca conseguiu perdoar nenhum nem outro. Agora tudo fazia sentido. O ódio não era por causa de negócios. Era por causa de uma traição amorosa que tinha destroçado uma amizade de anos. E minha mãe? Perguntei com a voz trêmula. Ela escolheu ficar com seu pai. Pediu perdão, implorou uma segunda chance. Roberto perdoou ela, mas nunca perdoou o Antônio. Seu João nos contou que a dissolução da empresa foi só consequência. Roberto não conseguia mais trabalhar com Antônio, não conseguia nem olhar na cara dele. Foi uma guerra judicial terrível, mas no fundo era só dor. Dor de uma amizade destruída, de uma confiança quebrada. E o pai do Gabriel? Perguntei. Antônio se arrependeu muito. Ele me disse várias vezes que foi o maior erro da vida dele. Perdeu o melhor amigo, quase perdeu a própria família, e carrega essa culpa até hoje. Por isso, ele não quer que Gabriel se envolva com vocês. Tem medo que a história se repita. Saímos de lá completamente abalados. No carro, ficamos em silêncio por muito tempo. Finalmente entendi por que minha mãe sempre ficava estranha quando eu perguntava sobre os Santos. Por que meu pai tinha tanto ódio? Por que nossa família guardava esse segredo como se fosse uma bomba? Marina, o Gabriel falou baixinho. Agora eu entendo por que nossos pais têm tanto medo. Eles acham que somos uma repetição do passado deles. Eu estava chorando. Gabriel, como vamos contar isso para eles? Como vamos provar que nosso amor é diferente? Naquela noite tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia confrontar meus pais com a verdade. Ia colocar todas as cartas na mesa e forçar uma conversa que estava sendo evitada há mais de 20 anos. Porque se havia uma coisa que eu tinha certeza, era que não ia deixar os erros do passado destruírem meu futuro. Chegou a hora da verdade, gente. Naquela segunda-feira, esperei meus pais chegarem do trabalho e pedi para conversarmos na sala. Meu coração estava disparado, mas eu sabia que não podia mais viver naquela mentira. Pai, mãe, eu sei de tudo. Sei sobre 2003, sei sobre o caso. Sei por que vocês odeiam os Santos. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Minha mãe ficou pálida e começou a chorar. Meu pai fechou os punhos, mas dessa vez não gritou. Quem te contou? Ele perguntou com a voz controlada. Isso não importa, pai. O que importa é que vocês mentiram para mim a vida toda. Contei que ainda estava namorando o Gabriel, que nos amávamos de verdade e que não íamos pagar pelos erros do passado. Pai, eu entendo sua dor. Entendo que foi traído pelo melhor amigo e pela esposa. Mas isso foi há mais de 20 anos. O Gabriel não é o Antônio. E eu não sou a mãe de 2003. Minha mãe finalmente falou entre lágrimas. Marina, você não entende. Foi o pior momento da minha vida. Quase destruí nossa família. Seu pai me perdoou, mas eu nunca me perdoei. Ver você com o filho dele é como reviver esse pesadelo. Mãe, eu disse, segurando as mãos dela. Vocês superaram aquilo juntos. Construíram uma família linda, um casamento sólido. Por que não conseguem ver que eu e o Gabriel podemos construir algo novo, algo nosso? Meu pai estava quieto, pensativo. Finalmente ele falou. Marina, eu tenho medo. Medo que você sofra como eu sofri.
medo que a história se repita. Foi a primeira vez que vi meu pai vulnerável assim. Pai, o amor que sinto pelo Gabriel me ensinou uma coisa. O perdão liberta mais que o ódio. Vocês ficaram presos nessa mágoa por 20 anos. Não acham que já sofreram o suficiente? Propus algo que mudou tudo. Que tal conversarmos com o Antônio? Os 4 juntos. Vocês precisam se olhar nos olhos e resolver isso de uma vez por todas. Minha mãe achou loucura, mas meu pai surpreendentemente concordou. Talvez seja a hora mesmo, ele disse. O encontro aconteceu numa churrascaria neutra, terreno de ninguém. Quando meu pai e o Antônio se viram depois de 20 anos, a tensão era palpável. Mas algo mágico aconteceu. O Antônio pediu perdão. Não um pedido qualquer, mas um pedido sincero, emocionado, de alguém que carregou a culpa por 2 décadas. Roberto, não passa um dia que eu não me arrependa do que fiz. Perdi meu melhor amigo, quase perdi minha família, e carreguei essa culpa todos esses anos. Eu sei que não mereço perdão, mas peço uma chance para nossos filhos serem felizes. Meu pai chorou. Pela primeira vez na vida, vi meu pai chorar. E naquele momento, 20 anos de ódio começaram a se desfazer. Não foi instantâneo, não foi fácil, mas foi o começo da cura. Hoje, 2 anos depois, eu e o Gabriel estamos noivos. Nossas famílias não são melhores amigas como antes, mas aprenderam a conviver. Meus pais e os pais dele participam dos nossos planos de casamento, e isso é mais do que eu sonhava. A lição que fica é: o orgulho ferido pode destruir gerações, mas o perdão pode libertar famílias inteiras. Às vezes, o amor dos filhos é o que os pais precisam para curar feridas antigas. E que não existe amor impossível quando 2 pessoas decidem lutar juntas contra tudo e todos. Nossa história prova que nem todo Romeu e Julieta precisa ter final trágico. Às vezes, o amor vence mesmo.